papel do diretor de fotografia num filme, na verdade, é cuidar da maioria da parte estética do filme. O enquadramento, a composição, a luz. E no meu caso também, como eu gosto de operar a câmera, eu também opero as câmeras. Né? Na verdade, assim, grande parte da imagem, né, em certas ocasiões, a imagem em si é a responsabilidade do diretor de fotografia, movimentação de câmera, isso tudo. As grandes coisas que o diretor de fotografia tem que fazer é manter a continuidade, né? Porque você roda num filme, sei lá, às vezes até milhares de takes, né? Às vezes não, com certeza, centenas de cenas. E isso, às vezes você roda uma cena um mês antes, aí vai ter que rodar a continuação dela um mês depois. Normalmente você idealiza uma luz, uma situação para cada cena. E isso tem que ter uma continuidade. Por exemplo, igual o exemplo que você citou. Às vezes a gente começa a filmar de dia, cai à noite e tem que continuar filmando. É o exterior dia, ou então o interior dia que tem entradas de luz, a gente tem que dar sequência nisso aí. Tem até uma brincadeira que eu faço que existe a noite americana, que você faz a noite de dia. Aí assim, nessa correria do cinema tem uma brincadeira que eu faço, tem o dia português, que você faz o dia de noite. Cara, eu comecei como assistente de câmera, né? De programas jornalísticos. De televisão. De televisão. Assim, quando eu comecei, realmente, a única coisa que eu fazia na época, né, eu carregava um VT. Uns cabos. Com VT, com multicabo, era VT de Umatic na época, né? E Satellite, né? Nessa época eu realmente não sabia, assim, eu já me interessava por imagem, por audiovisual. Aí depois no meu segundo emprego também, como assistente de câmera na televisão, eu conheci um câmera, que eu era assistente dele, que era formado em antropologia, já fazia cinema, aí a partir daí eu assim, comecei realmente a entender o que era cinema. Ele começou a me emprestar uns livros, eu comecei a ler um pouco, a entender. E assim que eu vi o que o diretor de fotografia fazia, é isso que eu quero para minha vida. Desde então venho perseguindo, tentar ser um diretor de fotografia. Eu não tenho uma formação acadêmica em cinema. Na verdade, eu iniciei algumas faculdades, mas por força do trabalho nunca consegui terminar nenhuma. Nenhuma delas foi em cinema. Eu tenho muitos cursos, né, workshops e tal, na área de cinema, assim, na área de fotografia. Mas assim, a pessoa tem que estudar muito realmente para atingir o seu objetivo. Você tem que entender de uma série de coisas. Inicialmente eu estudava muita técnica, né? Lia muitos manuais de câmera, via muitos making-off, fazia muita coisa para entender a técnica. Depois que você começa a dominar um pouco mais, eu comecei a me interessar muito mais por arte, né? Ver muitos quadros, assistir muitos filmes. Ver o que cada diretor fez. Ver o que cada diretor fez. Tem alguns que eu gosto mais, outros menos, entendeu? Outros que são uma inspiração. Às vezes é até chato assistir filme com outras pessoas, assim, porque você fica, além de assistir o filme, você fica prestando atenção muito na parte técnica. Ver que tipo de técnica a pessoa usou, onde posicionou a câmera, que tipo de luz usou. E às vezes a gente faz essa análise técnica do filme. Nem presta atenção às vezes, né? Comecei a trabalhar com audiovisual há 16 anos atrás. Estou com 36, comecei com 20 anos. 16, e há 6 anos que eu fotografo. Então já tem uma... 7 anos que eu sou diretor de fotografia. Que eu fui 8 anos primeiro assistente de câmera, foquista. E aí nesse meio tempo já fotografava alguma coisa, operava a câmera em várias coisas. E aí depois de um tempo eu resolvi só fazer direção de fotografia. Câmera, para mim, é um suporte, né? Do tipo de filme que eu vou fazer. Assim, eu fotografo, eu vou trabalhar com qualquer câmera, mas eu tenho preferência, assim, porque para mim, sim, existem trabalhos e trabalhos, na verdade, né? Mas assim, se eu pudesse escolher, eu trabalharia com película, com 35mm. Sempre não digo, por exemplo, para documentário não é uma boa escolha, entendeu? Por exemplo, nesse filme a gente optou pela 5D por questões de custo. E também pela questão da profundidade de câmera, né? Porque como é um filme de época, não é um filme que tem muitos recursos, a gente tem que usar também
esse foco seletivo para ajudar nisso, também na dramaticidade, né? Para separar o ator de certas coisas, dar mais destaque a ele em certas situações. E você poder selecionar o foco é uma coisa muito boa, porque no vídeo, por exemplo, com essas câmeras de CCD de 1/3 de polegada, isso é muito difícil. É difícil, quase impossível. Você consegue, mas dá muito mais trabalho. E você ter essa oportunidade de conseguir isso mais facilmente, eu particularmente gosto bastante. Na verdade, assim, eu acho que eu conheço pessoas que são excelentes diretores de fotografia, inclusive até alguns são os melhores assim, no Brasil, que não passaram, não queimaram as etapas, assim como eu queimei, por exemplo. Não passaram por essas etapas como eu passei. Ser assistente de câmera, operador de câmera, trabalhar em muitos filmes, muitos comerciais e tal. Já saíram, por exemplo, tem gente que estudou na Polônia, na França, na Bélgica, fez faculdade lá, e é aqui no próprio Brasil também, né? Cuba, e já saiu como diretor de fotografia. Começou a fazer uns trabalhos e deslanchou aí. Assim, como minha formação não é essa, eu acho importante a pessoa estar no set, ter uma formação prática, mas também ter uma formação... Um estudo, uma acadêmica, uma teórica. Você tem que ter uma formação teórica e prática. Assim. Hoje em dia tem muito mais facilidade porque você tem mais internet, né? Na época eu comecei não tinha, entendeu? E assim, como lá em Brasília não tinha um curso e os diretores pouco acessível. Os diretores de fotografia que eu trabalhava também não gostavam muito de compartilhar as informações. Eu saí em todas as bibliotecas de Brasília, todas, literalmente, procurando livros que tivessem alguma relação com cinema e fotografia. Aí pegavam, emprestava, xerocava e aí ia estudando, entendeu? Hoje em dia, com essa facilidade de internet, tem cursos no Brasil inteiro, assim, muito bons workshops, né? E quem se interessar, por exemplo, aqui em Paulínia mesmo, fiquei sabendo que uma vez por mês ou 2 vezes por mês tem palestras, eles trazem pessoas das mais diversas áreas para... Se hoje em dia, quem quer realmente, a facilidade é muito grande, né? Se tiver vontade de trabalhar e interesse para estudar, consegue. Né? Eu acho também, além disso tudo, tem que ter um pouco de sorte, né? E eu acho que, não digo um dom, mas um feeling, jeito, né? Para coisa, entendeu? Porque tem certas pessoas que não têm. Eu já conheci fotógrafos que eram excelentes técnicos, conheciam a história desde o físico que inventou a lente X, não sei o quê, mas assim, não tinha um sentimento para iluminar, entendeu? Eu senti uma fotografia, eram muito técnicos, mas essa inteligência emocional, vamos dizer assim, não era muito apurada. Acho que tem que ter um equilíbrio disso tudo e estudar muito, se esforçar e querer fazer, né?